na direção do jogador, que é Júnior. Júnior para a área, corta Rocha. Rocha de cabeça para o lado, a pelota vai para Edson. Volta contra a carga. Prepara-se agora o Botafogo. Mendonça bateu Júnior. Atirou, é golaço! Marcelão Fogão na área novamente, galera. Falar de Botafogo, vamos falar de Arthur Jorge. O que Arthur Jorge pretende para o jogo contra a LDU? Então, ele diz que a equipe deverá ter um comportamento diferente daquele que teve na partida contra o Júnior Barranquilla, por exemplo. Ele também diz que tem que se adaptar às distâncias. Na Europa, quando fazia um jogo a 6 horas de distância, já era encarado como uma partida bem longe. E hoje, no Botafogo, 11 horas de viagem para jogar contra a LDU. Então, ele também está se adaptando a isso e encara essa partida contra a LDU como realmente seu primeiro grande desafio, e que a equipe do Botafogo terá de ser equilibrada até mesmo nas substituições que serão feitas, pois deverá adequar da melhor maneira possível a atividade dos jogadores às condições físicas dos jogadores, que sabemos que muitos jogadores chegam na altitude e às vezes não conseguem render, pois há uma diferença muito grande na parte respiratória de cada jogador. O Arthur Jorge diz que terá cautela, prudência nas alterações que irá fazer, então quer dizer que ele não deve mexer tanto na parte tática da equipe, porque sabe que uma mudança brusca poderá ocasionar aí problemas seríssimos. Então a equipe deve ter alguma mudança, até mesmo na escalação. E a Leila do Palmeiras, a presidente lá do Palmeiras, mais uma vez falou em John Textor, chamou John Textor de fanfarrão, prometeu que não iria mais falar sobre John Textor, mas falou que John Textor é fanfarrão, que tem que ser banido do futebol e que tem que apresentar provas, e que já está interpelando o John Textor, e que, para o bem do futebol, John Textor tem que ser banido do futebol. John Textor, que teria de apresentar, na opinião dela e de outros, deveria apresentar logo essas evidências, da manipulação do futebol. Agora, se o John Textor realmente apresentar uma que seja, qualquer uma prova, ele já estará contrariando em muita gente que quer condenar o John Textor, ao invés de querer saber se realmente existe manipulação, aliás, que já existiu, todos nós sabemos que já existiu, mas se existe no momento, o John Textor é que deve estar com essa bola aí, ele que vai dizer se tem ou não. E a Justiça, e a Polícia, e o Ministério Público, esses aí estão avalizados para poder fazer essa investigação. O resto é só falácia, são conjecturas que as pessoas vão fazendo. O pênalti do Santos contra o Santos foi um pênalti arrumado. Aquilo não foi pênalti. O pênalti lá no outro jogo contra o Atlético Mineiro também, e não sei o que. Então, tudo isso são conjecturas. Falar que há esquema, até o próprio Abel Ferreira dizia que havia esquema, que o sistema não deixava o Palmeiras ser campeão, e depois, quando o Palmeiras virou o campeonato em cima do Botafogo, não vi mais ninguém reclamar de arbitragem. Pelo contrário, agora eles são a favor da arbitragem.
né, o auxiliar do Palmeiras dizia que havia um sistema contra o Palmeiras, mas agora não existe mais nada. É muito engraçado. Inclusive, até para você ver que persona não grata, que era o Palmeiras, né, naquela época, agora o Palmeiras, até a CBF até convida a presidente do Palmeiras para ser chefe de delegação da seleção brasileira. Então, realmente mudou bastante essa relação e está de parabéns por conseguir mudar a relação, né, assim, que era conturbada, e eles mudaram essa relação, mas não reclamaram mais de nada. Então está de parabéns aí o Palmeiras pela mudança no comportamento aí com a CBF. Agora, se o John Textor comprovar alguma coisa, eu acho que vai ficar feio para quem está pedindo a cabeça do John Textor agora. Então, vamos aguardar para ver como é que fica isso. Já o presidente da Federação do Rio de Janeiro, da FERJ, Rubens Lopes, apoia a iniciativa de John Textor. Ele diz que vê com bons olhos, né, a iniciativa do empresário norte-americano e que isso pode ser fazer um bem para o futebol, que essas denúncias de manipulação, se porventura o John Textor conseguir comprovar, seja lá um telefonema, como ele diz que tem ali a gravação de um árbitro cobrando uma propina, e se realmente ele conseguir comprovar isso, será benéfico para o futebol brasileiro. Eu acho que todo mundo que pensa no futebol, o que valha seja o resultado de campo, né, sem manobras, sem treta, sem nada, vai apoiar que as coisas sejam esclarecidas. Fala de Alessandro Brito na entrevista no sábado, na apresentação de Arthur Jorge. Ele disse que o Botafogo iria aproveitar essa janela de abril, até o dia 19 de abril, para que o Botafogo emprestasse, cedesse alguns jogadores, pois o elenco está muito inchado, e que também poderia ser aproveitada para que o Botafogo até contratasse alguns jogadores, pois o elenco vem sendo avaliado pela nova comissão técnica, pelo novo treinador. Então, a gente tem que aguardar aí para ver se realmente vai acontecer isso. Temos lacunas a serem preenchidas, lateral esquerda, lateral direita, mesmo com 3 jogadores ali, sabemos que tem alguns jogadores que não têm condições do Botafogo pensar em títulos, pensar em campanhas vencedoras com alguns jogadores que nós temos no elenco. E às vezes temos muitos jogadores para certas posições, porém, mesmo assim, essas posições são carentes, pois os jogadores que temos não agradam, não conseguem fornecer um futebol que faça pelo menos com que a torcida fique satisfeita. Então, acho que o Botafogo poderia muito bem contratar aí pelo menos uns 3 jogadores, visto que vem chegando aí o Alan e também o Igor Jesus. Então, mais uns 3, 5 jogadores para agregar, e mais alguns que deverão sair, com certeza. O Botafogo equilibraria o elenco, faria o elenco ficar mais enxuto e também mais homogêneo. Então, esse é o pensamento do Alessandro Brito, e que também seria o pensamento da nova direção técnica do Botafogo. Lembrando que o Botafogo joga na quinta-feira na altitude e depois vem para o domingo, estreia no Mineirão às 16 horas contra o Cruzeiro. Então começa aí a maratona do Botafogo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Sabemos que é muito importante iniciar bem o Brasileiro, conciliar bem Brasileiro e Libertadores, tentar a classificação, mas não abandonar o Brasileiro, não priorizar apenas uma competição, tem que priorizar as duas, são muito importantes, e a partir do momento que vier a Copa do Brasil também, vai ter que se virar nos 30. Então é isso daí, um grande abraço, dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal, venha participar da nossa live diária
às 19 horas e 50 minutos, todos os dias, com vocês aqui, com o Marcelão Fogão 89. Eu fui.